Bem, estamos na semana de Cosme e Damião. E na nossa página Conversando com Adolfo, fizeram algumas perguntas e nós vamos respondê-las dentro do possível. Uma pergunta é: o propósito dos adventos crísticos é renovar o cristianismo. A pergunta: faz parte do programa adventista renovar a Umbanda? A Umbanda, digamos assim, é uma fatia do cristianismo. Esclarecemos mais uma vez: cristianismo não é catolicismo. Catolicismo é uma parte do cristianismo. Espiritismo é uma parte do cristianismo. A Umbanda, outra parte do cristianismo. O cristianismo envolve o globo. O cristianismo é a doutrina do Cristo, que em cada época teve os seus representantes. O Cristo é o criador da terra. Então, em determinado momento, o Maomé representou o Cristo, Forri, Anfion, Moisés, e o mais conhecido e o mais fiel foi o Nazareno Mestre, nosso querido Jesus. Então, em todas as épocas, para todos os povos, o Cristo se manifestou através dos humanos que representaram a consciência arquiangélica. Então, a pergunta é: se faz parte do programa adventista envolver ou renovar a Umbanda? Tudo no universo se renova. Não há possibilidade de nada ficar sem renovação. Todos nós sabemos que hoje, amanhã ou na eternidade, todos os espíritos comungarão com o eterno vir a ser, com o eterno transformismo. Então, a questão não é renovar a Umbanda, a questão é renovar aqueles que professam, ou seja, os umbandistas. A questão não é renovar o islamismo e renovar o catolicismo, o espiritismo, o kardecismo, não importa. A questão é renovar o cristão. Se o cristão se evangelizar, evidentemente que nós não teremos conflitos de nenhuma natureza, muito menos os conflitos religiosos. A segunda pergunta é: estamos na semana de Cosme e Damião. Os adventos crísticos comungam com a invocação desses espíritos? Não. Cosme e Damião foram dois adultos, dois médicos que viveram lá na Ásia Menor, entre os anos 200 e pouco, desencarnaram no ano 300. Então, são manifestações. Nós confundimos a manifestação do espírito como se fosse o tamanho do espírito. O tamanho é coisa para ser humano. O espírito não tem tamanho, não tem idade. Ele não é velho, não é novo, não é grande, nem é pequeno. É uma fagulha do Criador. Então, espírito é só essência. Essas manifestações externas é que podem caracterizar que o espírito é velho, quando ele se traveste de uma roupagem humana. O espírito é muito antigo, isso é tudo linguagem nossa. Daqui a pouco a Terra deixa de existir, os mundos que abrigam espíritos deixam de existir. Então, vai calcular a idade do espírito por qual calendário? Terreno, da Via Láctea, de outras galáxias, dos planetas A, B ou C, de alguma estrela. Então, tenhamos a mente: espírito não obedece a tempo, não obedece a espaço. Enquanto nós estivermos aí nessa luta da nossa evangelização, então nós temos a sensação de tempo, de espaço, de idade, de novo, de velho, mas isso tudo vai acabar. Então, Cosme e Damião integra a manifestação desses dois líderes, são recentes, 1800 anos, 1700. Cosme e Damião é coisa nova. Agora, a palavra que deu origem à manifestação dos espíritos na roupagem das crianças, na África, chamava-se Iuri. Preto Velho, Iorimá. Caboclo, Oxóssi, Ogum, São Jorge, Ogum, Xangô, Iemanjá, Oxalá, são nomes para que esses espíritos possam se manifestar. Então, Cosme e Damião pode ser aqui se apresentarem como médico, ali se apresentarem como um filósofo, um escritor. Isso tudo é de acordo com as necessidades. Outra pergunta é: a história registrou dois espíritos, Cosme e Damião, gêmeos. Por que nas imagens aparece uma terceira imagem entre os dois, entre Cosme e Damião? Observemos que é uma imagem pequena, né? Então não são três espíritos. É que os dois eram tão
semelhantes na emoção, na vibração, na evolução, que é como se fosse um só. Então daí surgiu a terceira imagem, que é cultuada pela Umbanda com o nome de Doum. Então Cosme e Damião dá um só. Qual era a afinidade, a realidade daqueles dois espíritos. Então não é um terceiro espírito. Isso aí são coisas que nós da religião colocamos, não tem nada a ver com a verdade. Aí outra pergunta, e qual vai ser a religião futura do Brasil? Religião sempre foi criação nossa, em todas as épocas. Então, a mensagem máxima do planeta é o Evangelho trazido por Jesus. Observemos que Jesus não tratou de religião. A mensagem dele era para nos levar à religiosidade. A religião do terceiro milênio é o próprio homem. Então, pela maneira que o homem conduzir a vida, pela maneira que ele se expressar, pela maneira que ele agir e reagir, ele estará expressando a divindade. Porque todos nós somos divinos, todos nós somos deuses, todos nós somos luzes. Então, vamos desfazendo, nós estamos começando o terceiro milênio, a era do mentalismo. Então, logo, logo não estaremos mais falando de religião, estaremos expressando a religiosidade. Logo, logo nós não estaremos mais falando de amor, nós estaremos amando de verdade. Então, são palavras que atendem a uma determinada graduação espiritual, mas elas não perdurarão, porque a proporção que a gente vai se esclarecendo, nós vamos transformando a letra das mensagens em vivência crística. Então, essas preocupações nós não teremos. Uma outra pergunta que fizeram aqui é: se nós vamos ter, de agora em diante, uma única religião? Acabamos de responder. A religião do futuro é o próprio homem. Então, nós vamos ter, ali está chegando o religioso com o nome A, B ou C. Não, está chegando o representante da divindade na condição humana. Quem somos nós? Porta-vozes de Deus. Se nós abraçamos o cristianismo e toda a humanidade conceberá que é cristã, então nós não vamos ter mais diferentes religiões. Nomes nós teremos. Agora, a essência é uma só. Aliás, nós já aprendemos, já falamos de outras vezes. Já é a época de nós concebermos um pensamento já um tanto quanto antigo que diz: a verdadeira religião é aquela que tem como imagem Deus, como templo o universo, como lei a caridade, como altar a consciência. Então você vê só que nós vamos substituindo esses valores, essas paisagens, essas figuras que foram importantes em cada época. Mas agora já estamos na época do mentalismo, na época da força da alma, a força superior. A outra pergunta é aqui assim: e as religiões que não têm doutrina? Se ela não tem doutrina, não perdurará no planeta, porque é uma questão de lógica. Né? Se nós estamos entrando na era do mentalismo, da força da alma, aqueles amuletos todos que nós usamos representando determinadas religiões em épocas remotas, perderam sentido para a época da força superior. Então nós vamos ter, como aqui pergunta, né? Sem doutrina, nós não vamos ter uma manifestação de fé. Por quê? Nós já aprendemos também que fé tem o sentido de fidelidade às leis de Deus. Então eu vou precisar de doutrina para conhecer o mecanismo das leis do Criador e, consequentemente, todos nós tentarmos pautar a nossa vida dentro dos princípios éticos e morais que Jesus nos ensinou. Aí a última pergunta aqui: como unir os povos a ponto deles conceberem um Deus único? É uma questão de momento. Se nós estamos na fase de transição do mundo, onde a natureza está separando os espíritos representando os joios dos cordeiros, então o planeta Terra vai passar por essa transformação, conforme todo o planeta, todas as lideranças, todos falam. E também nós já falamos que o momento é de transição planetária. Em todas as épocas de transição planetária, e nós já tivemos 4, essa já é a 5ª, a Terra sofreu alteração de eixo. Agora ela está inclinada e vai ser verticalizada. Então, imaginemos quantos milhões e milhões e milhões de espíritos deixarão a Terra, porque a Terra está passando para uma escola secundária. Então, os espíritos primários, de hábitos primários, de evolução primária, essas coisas todas,
que nós ainda concebemos como as nossas verdades, deixarão de existir, porque esses espíritos deixarão o planeta. Então nós vamos ter aí aquilo que já é bem conhecido, uma nova realidade para nós cultuarmos a divindade, sem dogmas, sem esses rituais infundados, sem nada disso. Isso tudo acabará nesse momento tão especial na Terra. Então vamos ficar por aqui. Nos próximos dias nós falaremos de outros itens, conforme as perguntas. Mas façam, levantem as suas questões na página Conversando com Adolfo e nós vamos respondendo aos pouquinhos. Paz para todos nós.